Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui então. Agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Sara Azevedo, que ela é cofundadora do Gaia, que é uma instituição de muita referência aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eles trabalham com indivíduo autista. Então, eles têm toda uma parte de assistência social, educacional e capacitação também para quem trabalha com esse público. E a Sara é um exemplo para a gente de propósito, de garra, com toda a história que ela tem. E ela está aqui para dividir isso um pouquinho com a gente. Dividir, não, compartilhar, né, Sara? Então, seja muito bem-vinda ao nosso encontro nacional. E a palavra é toda sua. Obrigada por estar aqui. Queridos, boa tarde por me incluir nesse encontro tão especial. Eu acho que eu sempre fico muito feliz de estar entre pessoas do bem, né? Isso está ficando um pouco mais difícil cada vez, e quando a gente tem a oportunidade, ainda mais que a gente vai se encontrar para falar de um negócio que tem a ver a beneficiar o outro. Isso é muito bom para mim. Eu estive assistindo os filmes, eu já estou com vontade de contratar o Edu para fazer o marketing aqui, o nosso trabalho, que muito bonito, de muita qualidade. Mas eu queria dizer que eu não sou uma palestrante, eu sou uma conversadeira, eu gosto de conversar, conversa de comadre mesmo. E aí me convidaram para isso, um encontro nacional. Ah, meu Deus, eu não sou disso. Então, acho que o meu tom de conversa com vocês vai ser muito desse tipo assim, de conversa de amiga, de conversa de comadre. Eu estive pensando o que eu ia falar com vocês nesse tempo, né? E eu acho que o que a gente tem em comum, né? E eu cheguei nós temos um propósito em comum, um propósito, né? O que nos move a trabalhar, tanto com autismo, vocês estão trabalhando com fazer as pessoas rir, levar o humor às pessoas, é o mesmo propósito. Eu acho que o que foi esse propósito na minha vida? Esse propósito de olhar para o outro, ajudar o outro, favorecer o outro. Eu acho que é o propósito de toda a humanidade, porque todos nós é um propósito comum. Todos nós nos emocionamos com ato de gentileza, nos comovemos com alguém beneficiando o outro. Essa cena de solidariedade, essa coisa de empatia, ela é comum a toda a humanidade, né? O importante, sabe? E aí eu pego a minha história, e eu com quase 72 anos, olha como eu tenho história, eu tenho muitas memórias, mas eu tenho uma memórias afetivas mesmo de algumas cenas da minha vida, desde menina, em que eu fiz alguma coisa de bom para o outro, né? São coisas simples, aí eu penso, como é que ficou retido isso da minha memória? Como é que eu lembro disso depois de tantos anos? É porque eu acho que isso vem ao encontro justamente disso, não é? Qual é o nosso propósito de vida? O que nos traz exatamente uma satisfação? O que faz a nossa alma pulsar? Encontrar um propósito de vida. E eu entendo que é esse, é favorecer o outro, é beneficiar o outro, é tornar esse mundo melhor, né? As pessoas podem ter pequenos favores, pequenos benefícios, pequenas benesses, e pode ser alguma coisa muito grande. E eu acredito muito no coletivo, na força do coletivo. Eu, relembrando a minha história, vamos chegar até de 30 anos atrás para cá, né? Foi quando nasceu um filho meu, que é o mais novo, é o Leonardo. Ele hoje tem 31 anos.
Eu já era mãe de 2 garotos, espertíssimos, inteligentíssimos, a menina era linda, o garoto era espetacular, sabia jogar futebol, inteligente, e de repente me veio um bebê. Aos 40 anos nasceu um bebê que parecia que com aquilo ia concluir a minha vida, seríamos felizes para sempre com aquele bebê. Mas 2 meses depois nós descobrimos que ele tinha um diagnóstico de esclerose tuberosa de Bonneville. Era uma doença genética, sem cura, que tem um quadro muito sério de convulsões, né? Quadro de epilepsia, e também surgimento de tumores no rim, no coração, no córtex, enfim. E aí aquele bebê de 2 meses, ele virou a minha vida de ponta cabeça, né? E o diagnóstico do meu filho era de que em uma semana talvez eu o perdesse, e aí de repente alongaram, mas em 9 meses eu acho que ele não passa. E assim a gente foi vivendo. O primeiro ano dele, o segundo, o terceiro, sempre esperando a morte chegar, né? Foi uma luta grande, e de repente o propósito meu de vida foi de que meu filho sobrevivesse. Eu não conseguia nem pensar muito além, eu só pensava que eu precisava ajudar aquela criança a sobreviver e ter as melhores oportunidades e chances de sobreviver. E eu vivi para esse propósito há alguns anos. Toda a potência que eu tinha para fazer o bem, ela ficou canalizada para aquela vida daquela criança. Eu dava conta da minha família, dos meus outros filhos, mas esse era o meu propósito de vida. E aquele menino, de alguma forma, ele foi sobrevivendo. E um dia eu parei, eu digo, chega de viver sobre a égide da morte. A gente vai viver a vida. E vamos começar a viver a vida. E começamos a viver com aquele menino. E levava para todas as situações aquele menino. A gente ia para o supermercado, aquele menino ia junto, a gente viajava. Era avião, de trem, não importava. Ia para o hospital, ia para a igreja, para o casamento. Aquele menino começou a fazer parte da vida com a gente. E a gente vivia muito feliz com aquele menino. Com o tempo, nós fomos encontrando algumas alternativas de tratamento para aqueles sintomas e as convulsões foram passando, mas elas deixaram o cenário ali, né? Ele ficou com muitas sequelas. Ele é um menino que coleciona diagnósticos. Ele tem, além do diagnóstico da esclerose, ele tem a deficiência intelectual grave, ele tem motora, ele tem baixa visão, ele tem autismo, e ele é o cara que eu vou te dizer, parece que é o cara mais saudável que eu já vi. Eu tomo mais remédios, todo mundo toma mais remédios do que ele nunca fica resfriado. Ele é um sujeito que participou da vida comum. Ele é uma figurinha carimbada aqui em São José dos Campos, de andar pelos shoppings, pelas lojas, pela cidade, porque foi assim que a gente começou a mergulhar o Leonardo na vida, né? E foi um momento, então, extremamente dramático na minha vida, essa questão da sobrevivência dele, e depois a gente conseguir sair desse quadrado e partir para a vida. E vamos viver quanto tempo nós temos. E hoje, até hoje, ele está com 31 anos, eu nem penso na morte, eu penso na minha, mas eu não penso na dele, né? Eu penso tanto na morte dele quanto eu penso na morte dos meus outros filhos. É algo que é uma coisa natural e que não me preocupa hoje. Mas no meio dessa luta do meu filho,
Eu tive muitos outros reveses, né? De uma boa vida que nós tínhamos financeira, de você ir para um supermercado e gastar sem pensar se você ia quebrar o seu cartão ou fazer uma compra. Eu não tinha essas preocupações. Eu passei assim ao fato da gente um dia ter parado e pensar como nós vamos comer amanhã, porque meu marido passou por uma falência tremenda, de perder a casa, de começar a aprender a andar de ônibus, que eu lembrava de andar de ônibus no tempo que eu era mais mocinha. Mas de repente, eu não tinha mais carro, eu tive que andar com minhas próprias pernas. E foi quando eu comecei a andar com as minhas próprias pernas e eu afirmei, chega de viver sobre a égide da morte, nós vamos viver a vida. Acho que foi um momento assim que me deu um clique, né? Que abriu e expandiu a minha consciência. E foi nesse momento que aconteceu de algumas outras famílias de menino que tinha autismo, já adolescentes, 14, 15 anos, me procurarem e disseram: Sara, o que seu filho anda fazendo na vida? Ele está na escola? Não, ele já passou por todas as escolas, eu já paguei tudo que tinha que pagar, mas eles acabaram excluindo ele, não aceitaram ele na escola, e agora ele está com 14, 15 anos, está aqui em casa, mas ele está feliz, ele está viajando, ele está passeando, ele está indo na praça, ele está bem, mas ele não está em nenhum lugar. E aí elas nos convidaram, nossos filhos estão vivendo a mesma situação, você não quer se reunir conosco? E a gente faz algum trabalhinho com eles, assim, para eles terem alguma convivência entre eles, um grupo, né? E aí a gente alugou uma casa e a gente partilhava as despesas do aluguel, as despesas de água e luz. Vamos contratar uma pedagoga? Vamos contratar uma pedagoga, ela vai fazer umas atividades para os meninos e eles têm onde ir um período do dia. Até aí, eu estou voltada para minhas próprias questões e para ajudar o meu filho. Mas aí, daqui um pouco, começaram a bater na porta e aqui na cidade não tinha atendimento nem cuidados para pessoa com autismo, há 16 anos atrás. Autistas, as pessoas achavam que era alguém com medo, que tinha medo, pavor de altura. Então, algumas pessoas pobres, mais vulneráveis, traziam seus problemas e diziam: eu tenho um filho assim, e eu estou passando aquilo tudo outro. E eu escutava aquelas histórias todas das pessoas me contando que, além de todas as coisas que eu sabia, o que era uma dor de lutar por um filho, etc. e tal, eles não tinham acesso aos serviços, e aquilo foi me comovendo muito. E aí eu pensei: vamos abrir uma associação para ajudar todas essas pessoas. E assim foi feito. Desses pais que começaram a fundar comigo, que se reuniram para fundar o Gaia, depois, quando eu resolvi isso, 4 deles foram embora, não interessou mais a eles. Então, fiquei eu e uma outra, a Helena, que até hoje permanece comigo. E nós começamos a lutar, mas eu não entendia a patavina de autismo, porque autismo nunca me incomodou. O que me incomodava era a esclerose tuberosa. Autismo era a parte boa da vida do meu filho, eu não me importava com isso. Mas aí a gente, nós precisamos estudar autismo, nós precisamos aprender sobre isso. Precisamos convidar profissionais para vir trabalhar aqui. Não tinha ninguém profissionalizado, então nós temos para São Paulo fazer cursos, e levava todo mundo para fazer curso, mas aí a gente aprendeu que só ir lá fazer curso era outra coisa, porque na hora que você encontra um autista,
a vida e a cores, é outra história, não adianta teoria. E cada menino, ele manifestava o autismo de uma forma muito diferenciada, em graus diferenciados. Então era um tremendo desafio. Mas aí nós trabalhávamos, a gente pensava que a gente precisava, já que a gente estava se metendo nisso, eu sempre pensei que eu teria que fazer alguma coisa com excelência. Eu sempre busquei excelência. Eu sempre fico muito inconformada quando essa preocupação não atinge a gente. A gente pode não conseguir fazer com excelência, mas a gente tem que buscar o tempo todo a fazer com excelência. Então, essa busca eu acho que é uma marca muito grande aqui da instituição. E aí foi assim que a gente acabou, acho que pelo o tanto que a gente abraçou essa causa, com quanta paixão a gente falava desse nosso trabalho, o quanto eu me orgulhava das pequenas coisas que a gente conseguia fazer, acho que a gente acabou contagiando profissionais importantes. Por exemplo, nós tínhamos uma psicóloga americana de New Jersey que nós conhecemos e ela achou muito bacana o nosso grupo, ficou entusiasmada conosco e ela vinha 2 vezes por ano, passava um mês aqui nos capacitando. Depois, uma outra brasileira que morava na Suécia também, trabalhava com autismo, ela começou a passar o inverno de lá, que era o verão, para fugir do inverno, e ela, nesse período, ela nos acompanhava e nos capacitava. Depois disso, um psiquiatra casou com uma de São Paulo, que trabalhava com autismo, ele casou com uma moça da cidade, veio para cá, e aí nós nos aposentamos, e a gente sempre falou com muita paixão desse trabalho. Eu me empolgo demais até hoje, sabe, aquela coisa do primeiro amor, ele ainda está aceso para mim, pela minha causa. E aí ele veio conosco, ele está há 16 anos, e aí nós começamos a organizar muito o nosso trabalho aqui, o trabalho técnico, com um primor, nós ficamos uma referência na clínica do autismo aqui na cidade, mas não demorou muito porque a gente percebeu que a pessoa não é só a doença, o diagnóstico, ele também vai para a escola, ele precisa também ir para a comunidade, estar com os outros, e aí a gente foi estendendo o nosso trabalho e o nosso olhar, né? E isso passou, e o que era antes um propósito, que era de vida, de ajudar o meu próprio filho, ele se estendeu que era para ajudar todos, né? Hoje, nós crescemos bastante, nós na cidade, nós somos referência no trabalho com autismo, nós chegamos a um nível, e eu não falo isso com vaidade, eu só falo com alegria de conquista, sabendo que tem muita coisa para conquistar ainda. Mas, por exemplo, hoje nós capacitamos professores da rede pública, nós capacitamos a própria rede de saúde da cidade, tanto o CAPS infantil com a unidade básica e reabilitação, o GAIA faz essa capacitação desses profissionais. Isso é muito grande, é muito grandioso, mas muito grandioso para lembrar de como a gente começou tão pequenininho, né? O quanto que a gente conseguiu construir em conhecimento, em prática, e sempre fomos partilhar. A gente nunca chegou nos lugares dizendo assim, nós viemos ensinar a vocês. A gente sempre chega e pergunta ao professor na escola, dá licença, em que eu posso te ajudar? E aí a gente coloca o conhecimento e a prática da gente, com o conhecimento e prática do professor que a gente não conhece, e a gente tenta achar soluções, né? A gente sai ganhando, porque a gente aprende um caso, cada formação dessa, a gente aprende muito e a gente consegue compartilhar o nosso conhecimento. Hoje o nosso GAIA, ele atende uma média de 100 e poucos meninos
com autismo e família. O contato que eu tenho com a rede pública é pequenininho, são de 25 autistas. É na rede de assistência. Os demais, eu corro atrás de patrocínios, de editais, né? E para você conseguir um edital, cada vez mais eles estão exigentes, você precisa de um nível de organização bom, você precisa ter uma boa gestão, você tem que saber ter um bom sistema de comunicação. Então, necessitou, sim, para nosso crescimento, extensão, a gente se organizar. E tivemos uma felicidade de, há 5 anos atrás, através de um projeto que a gente apresentou no edital, a Fundação Itaú se interessar pelo Gaia. Engraçado entre aspas, né? Interessante que o projeto que foi lá, nem foi um projeto escrito por um profissional, um técnico nosso, que eu tenho tanto orgulho dele. Foi feito por mim. O pessoal não estava muito acreditando que a gente ia conseguir passar por esse edital, e eu fiquei muito inquieta, que eu achava que a gente tinha que tentar, e eu escrevi um projeto. De tanto lidar com... A minha formação é história, eu sou historiógrafa. Então, o que eu fui aprendendo de técnico, de autismo, terapia ocupacional, foi de lidar e estudar aqui, depois que eu comecei a trabalhar. Mas aí eu fiz um projeto, e foi exatamente esse projeto que tocou a equipe lá. E mais tarde, nós falando com a equipe, e ele perguntou quem é que fez, e as meninas falaram, foi a Sara, presidente. E ele disse, mas foi justamente por causa daquela paixão que tinha naquele projeto, e eu coloquei mesmo, que eu acreditava naquilo, que foi isso que chamou a nossa atenção, foi um diferencial, né? E aí a Fundação Itaú entrou aqui, e ela tem um projeto muito interessante que é de ajudar, ela seleciona algumas instituições para receber treinamento e formação para nós atingirmos nosso desenvolvimento institucional mesmo, né? Então nós entendemos o que era uma missão, planos estratégicos e organizar o nosso financeiro, a comunicação, a pensar em trabalhar em rede. Isso tudo nós estamos há 5 anos sendo ensinados e treinados, e além disso ainda a gente recebe uma mesada. Nós recebemos outras instituições, nem sei, talvez recebam mais lá, mas para nós foi muito, porque nos deram ainda 50 mil por mês para você poder fazer as mudanças que você necessitava, né, aqui. Então, nós já fomos para 5 anos nesse projeto, e cada vez eles estendem um pouquinho. Tomara que a gente consiga, porque nós somos constantemente avaliados. Eles são monitorados mês a mês nas nossas realizações, nos nossos progressos, né? E tomara que a gente consiga. E agora, para culminar, né? A gente sempre alugou casas para os projetos. Quando os projetos aparecem, a gente aluga novas casas. Hoje, depois da pandemia, a gente só está ocupando 2 casas, mas nós estamos construindo, tendo a nossa sede própria construída em 7.000 metros quadrados de construção. É uma coisa muito grande. Eu acho que eu saiba, vai ser o maior centro de referência para trabalhar com autismo do Brasil, porque eu nunca ouvi nada especificamente trabalhando com autismo, ocupando um espaço tão grande, né? E foi um terreno que eu ganhei, foi assim que eu conheci a nossa querida Paula e a Poliana. Foi quando eu fui ganhar esse terreno, escolher esse terreno, e a prefeitura me deu um enorme terreno. Ele está até numa área nobre da cidade, e depois a gente ficava pensando, meu Deus, como é que a gente vai construir alguma coisa aqui, né? E
montar tudo, de você saber fazer o trabalho bem, você mostrar, dar visibilidade ao seu trabalho na cidade. Assim apareceu um empresário que olhou, o que você está fazendo? Eu estou fazendo assim, e eu falei, eu preciso construir, eu tenho já essa planta construída, feita, mas eu não tenho como construir. E aí ele disse, então eu vou construir a primeira etapa. Isso foi em meio da pandemia, o país falindo, né? E o Gaia levantando lá o seu prédio. Foi muito emblemático isso. A gente estava vivendo aqui os problemas de fuga de patrocínio, de padrinho. Eu falei, gente, olha aí, esse negócio aqui está mostrando que é para a gente não desanimar. Em plena pandemia aparece um empresário, todos os empresários reclamando da economia e tal, quebrando. Um cara disse, eu vou botar 3,5 milhões. E realmente colocou o dinheiro lá, e em novembro nós estávamos com já todo aquele esqueletão do prédio lá em pé. O pessoal passava lá, achava que estavam abrindo, iam construir um supermercado tão grande, né? E aí terminou novembro, a gente ficou, puxa, e agora, né? Como é que vai ficar isso aí? Não tinha a menor noção. As nossas doações tinham zerados. Mas a gente continuava trabalhando e no pique, né? No pique. E aí apareceu um segundo empresário que disse, não, isso aí não pode ficar assim. Não, nós vamos começar e vamos fazer a segunda etapa e fechar todo esse prédio e tal. E nós estamos terminando, em abril vai terminar esse prédio do ano que vem. E o que eu quero dizer para vocês dessa história toda, o que eu acho que foi assim a força motriz, é primeiro a gente entender qual é o nosso propósito, é ter claro. E eu acho que o nosso propósito básico é isso, a gente quer ajudar o outro. Agora a gente pode ajudar o outro de várias formas, né? Aí vai o que a nossa paixão, aquilo que faz vibrar a gente, nosso coração. Nossa, mas eu gosto tanto de ajudar o outro, sei lá, fazendo rir, né? O que me toca, me comove profundamente é ajudar as pessoas com autismo, ou as pessoas mais vulneráveis, enfim. Eu posso fazer isso através de um trabalho de igreja, posso fazer através de uma ONG, de um terceiro setor, mas é muito importante a gente manter aceso esse nosso propósito. E ele nos ajuda, a gente passar por todo o tempo. É como se fosse, eu não sei te dizer, é alguma coisa que não te deixa cair, gente. Eu passei por todas as situações mais difíceis, familiares, enquanto nesse período todo o meu marido teve câncer, meu marido morreu. Depois eu tive um ano dramático de luto do meu filho, que foi a coisa mais impressionante que eu já vi, de dor. E foi muito difícil eu ter passado aquele um ano com meu filho. Mas eu não perdi nem um minuto esse fogo que eu tenho por essa causa, né? Isso é muito claro para mim. Isso eu consegui me manter de pé, me manter no prumo, não me ajudou a desmoronar. Nem aqui na instituição, nem dentro da minha casa. Com o tempo, como tudo na vida, as tempestades passam, e eu, de repente, estava de pé, né? E a Poliana, que acompanhou o início dessa história, quando eu ganhei o terreno, ela achou interessante eu vir contar essa história para vocês. Eu não sei o quanto que isso vai ser de ganho para você ouvir essa história, né? Nem tem muito tempo para contar mais histórias, mas eu acho que vocês têm uma boa causa nas mãos, é uma forma linda de vocês cumprirem um propósito de vida, de favorecer o outro, ajudar o outro. E eu acho que, mas só querer não é poder. Na minha infância e na minha adolescência, todo mundo dizia esse jargão. Querer é poder, não é. O que é
o que faz acontecer é agir. Então, a gente precisa agir. A gente precisa agir. E precisa se organizar. Não tem como a gente sobreviver sem assim organizar. Poxa, mas é chato. Eu só queria lá fazer uma graça para o pessoal e amenizar a dor e tal da pessoa no hospital, mas eu não queria saber de tanta burocracia, tanta formalização. Pode parecer que é chato, mas isso expande seu trabalho e depois se torna tudo tão fácil, tão fácil. E hoje, cada vez mais, o mercado, o patrocinador, quanto mais organizado você tiver, quando você tiver o seu trabalho mais, você tiver mais consciente, porque, na verdade, o que nós temos hoje é isso, o terceiro setor é uma empresa, a gente não tem fins lucrativos, mas é uma empresa, é um grande empreendimento, e a gente precisa se organizar. Eu estou doida para ver o que vocês vão ensinar sobre isso para aproveitar lá no Gaia, o cardápio de vocês. Mas eu acredito que é preciso cuidar muito e manter muito aceso esse propósito de vocês. E tanto serve para vocês avançarem aí nessa missão que vocês escolheram, que vocês tinham a simpatia, que tinham talento, vocação para isso, como isso é uma coisa maravilhosa para a sua vida pessoal. O meu filho tem diagnóstico de vida curta? Tem. Hoje nós não temos mais aquela segurança financeira? Não temos. Hoje eu estou com 72 anos e eu penso assim, logo eu vou morrer. E o meu filho, com quem vai ficar? Quem vai cuidar? Todas essas angústias passam na cabeça de todos e minha também. Mas elas não me param, elas só passam, elas não fazem ninho na minha cabeça, entendeu? Porque eu estou muito ocupada com o trabalho, eu estou muito ocupada em compartilhar as coisas. Hoje, bom, vocês sabem, né, como eu, vocês se dedicam ao mesmo fazer que eu. Que a nossa grande alegria não é nem o que a gente ganha, mas é o que a gente consegue despertar no outro, né? É o sorriso, é o bem-estar do outro. Essas são as grandes conquistas de vida minha, né? E sei lá o que mais eu vou falar para vocês, gente. Eu estou tão encabulada aqui de ficar falando um monte de coisa sem saber se vai ser interessante ou aproveitável para vocês. Mas, de qualquer forma, estão todos convidados a passear em São José dos Campos, a conhecer o Gaia. Se Deus quiser, até o final do ano que vem, a gente está entrando na nova sede. Vamos ter uma parte de formação e auditório muito grande. E aí eu já estou fazendo convite aí, quando tiver coisa presencial aí para vocês, virem fazer, esse encontro nacional pode virar uma coisa presencial, hein, Edu? E aí vocês vêm fazer no Gaia, gente. A gente já faz um sistema de hospedagem entre os amigos, e vocês vêm fazer esse encontro, né, Polly? E vão fazer lá no meu auditório, que vai ter salas de workshop, vai dar para fazer um encontro incrível. Eu agradeço esse tempo que vocês me escutaram. É isso aí, gente. Eu falei, eu não sou uma palestrante, eu só sei falar das coisas. Desculpe qualquer coisa. Obrigada. Conversa boa que você trouxe pra gente. Obrigada. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas no chat tem alguns recadinhos aqui para você. Então, vou compartilhar aqui o que o pessoal escreveu para ela, tá? Aí quem tiver mais dúvida, quiser perguntar alguma coisa, aproveita. Compartilhar sua história de dedicação e resiliência é o maior presente para este evento. Gratidão. Estou emocionada, grande aprendizado.
Quero parabenizar pelo projeto, pela entrega e resiliência, por tudo. Sinta-se abraçada. E a Maria Rosa está falando, que chique, já quero ir. Enfim. O Cláudio, você quer falar? Pode ir, fica à vontade. Sara, antes de mais nada, parabéns pela história. Você perguntou, né? Se não sabe se está contribuindo com a gente, com certeza tá. É incrível ouvir, sabe? Você tinha um caso na sua vida e você pegou esse caso e transformou isso para ajudar a vida de tantas outras pessoas. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E é muito legal ouvir você, sabe? Foi o seu amor pelo que você faz, foi o seu propósito que está te permitindo chegar onde você chegou. Você falou no começo, quantos anos vocês estão, eu esqueci, desculpa, mas mesmo depois de tantos anos, agora, durante a pandemia, vocês ainda estão se inovando, vocês ainda estão trazendo novidades, vocês ainda estão crescendo. Isso é algo incrível, lindo. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente acaba ouvindo, né, você falar, e as pessoas vão acabar pensando, nossa, mas tipo, tudo deu certo, tudo é bonito, tudo e tal. E a gente tem certeza que não. A gente tem certeza que houveram algumas dificuldades, que houveram alguns momentos que você colocou sua cabeça no travesseiro e quis chorar. Então, eu tenho uma pergunta para você. Já houveram momentos na sua vida que você se perguntou por que eu estou fazendo isso e teve vontade de chutar o balde e jogar tudo fora? Olha, vou falar sinceramente. Talvez não tenha tido um dia que eu não tenha me perguntado, mas será que eu vou sair de casa para fazer isso? Mas aí eu me posso, eu vou. E aí não tem um dia que eu não posso, porque eu não tenha pelo menos 10 motivos para continuar. É no trabalho que você encontra a força para continuar, é lidando com gente, sabe? Tive muitos. A gente vai contando a sua história. Eu tive muitos, aqui na instituição mesmo. É dinheiro, é o profissional que foi embora, é o patrocinador que não veio, e meu Deus, e o que eu vou fazer? E tem as questões de saúde. Então, teve muitos momentos. E eu acho que isso é humano. É impossível não ser humano, mas isso faz... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se ia ser tão bom, eu não ia valorizar tanto se não houvesse isso, sabe? Se tudo viesse tão fácil, caísse na minha mão e fosse tão fácil. Porque eu deixaria de desenvolver algumas características que eu não tinha antigamente, né? Hoje, primeiro eu tomei um gosto por desafio que você não acredita. Quando está tudo bem, eu começo a mexer com todo mundo. Precisamos mudar isso, precisamos fazer... Mas o que a gente está fazendo bem? Mas agora está muito tempo, tem que fazer outra coisa. Eu fiquei abusada, eu mudei. Então, se você pensar do meu entusiasmo por vida, eu hoje tenho mais entusiasmo pela vida do que quando eu tinha 20 anos. Hoje eu acho a vida muito boa demais e eu sei todas as mazelas que tem, porque eu convivo, eu mesmo sofro delas. Mas a vida é muito boa, gente, e eu tenho muita vontade. Cada dia eu fico assim, muito apressada. Eu falo para os meus patrocinadores, gente, eu não tenho muito tempo e eu tenho um monte de coisa para fazer, então vamos lá, eu preciso disso rápido, eu tenho uma urgência, que vocês não têm noção. E na verdade é a urgência que todos nós, porque ninguém sabe o dia que vai embora, vai morrer, né? A gente não sabe. Eu estou passando ele errado aqui. A gente não sabe quanto tem. Então eu usufruo da vida, eu chego em casa, ainda meu filho não tem mais convulsões, sabe? A epilepsia dele não se manifesta mais assim, mas ele tem uma profunda insônia. Ele pode ficar quase 3 dias sem dormir, é assustador. E eu fico também, porque lá em casa somos só nós dois. Mas eu venho trabalhar assim mesmo. E aí alguém diz, nossa, dona Sara, como é que a senhora pode dormir só 2
horas ou 3 horas e vem. Eu digo, eu não sei como, mas eu sempre detestei dormir pouco, mas a vida me levou e assim é. E aí eu olho, e aí a gente vai, passa uma maquiagem, se arruma, põe uns brincos, e põe o meu batom também, que eu acho que eu tenho que vir arrumada, eu tenho que vir bonita. A coisa mais especial é esse projeto aqui, é o meu trabalho, é onde eu passo a maioria do tempo da minha vida, então ele merece o meu melhor. Merece eu vir bonita, perfumada, e aqui eu falo para todo mundo assim, que eu me visto como vou para uma festa, porque é uma festa, né? É muita paixão, é um motivo de paixão. Eu encontrei a paixão, encontrei uma paixão para a minha vida, né? Que é esse propósito de ver. E é incrível você ver o quanto você consegue mudar de uma vida de pessoas, e não é só dos autistas, a gente lida com família. Eu acho que a problemática da família é ainda pior do que dos autistas. É uma questão dificílima que a gente lida aqui, e é tão bom ver as pessoas conseguindo sobreviver ao autismo na família e ainda ser feliz. Tenho um menino com autismo, sim, eu sou pobre, sim, eu tenho isso, mas eu tenho mais que estão voltando a fazer faculdade. São coisas muito bonitas que acontecem aqui. Então, mas sim, todos os dias eu acho, quando eu levanto, estou com problema de coluna, que eu digo, gente, eu não vou aguentar. Ou eu penso, meu Deus, eu vou encontrar aquele problemão lá no Gaia, eu não vou aguentar, não deu certo. Todos os dias, filho. Mas a gente, é como dizia Guimarães Rosa, para viver é preciso ter coragem. Se você não tem coragem, você não vive, né? E você deixa de usufruir um monte de coisas boas. É isso aí, garotos. É bom, viu? É bom, eu estou com 70 anos, toda animada da vida. Mulher maravilhosa. Fala o quê? Falando do quê? É aquilo, né? O propósito é aquilo que nos faz levantar da cama, mas para cumprir a missão tem que ralar bastante, né? E o que eu venho defendendo muito é esse lugar também do que nos move. Em algum momento pode ser que vire o nosso ofício de verdade. E só rematando o que você trouxe, Sara, muito do meu trabalho mudou muito quando eu fui trabalhar com a CID, quando eu comecei a ver organizações que trabalham dentro da causa da pessoa com deficiência, gerando um impacto incrível, e eu comecei a olhar e falar, ué, eu não estou fazendo nada. Né? Então, eu comecei a olhar para o meu trabalho e falei, será que eu realmente estou resolvendo algum tipo de problema de verdade? Isso fez com que eu mudasse muitas coisas no meu trabalho, e é inspirador te ouvir. Acho que todos aqui estão... não sei nem a palavra que me faltou aqui no meu dicionário. Apaixonados, Vitor. Apaixonados. Estamos engaiados por você. E obrigado mesmo, Sara. E fique com a gente, fique aqui. E com certeza, se a gente tiver a oportunidade, eu vou aí na tua sede, nem que se for para te dar um abraço, mulher, porque agora eu quero te dar um abraço. Tá certo. Bom? Eu gosto de abraço. Gostamos. E o teu abraço deve ser aquele abraço que a gente fica, né? E se pega. Para mim tem que ter pegada, viu? Obrigado. Assim, o grosso não dá. Tem que ser aquela quebra-ossos mesmo, com certeza. Vamos fazer uma oficina só de abraço com a Sara. Certo. Sara, obrigado mesmo de coração. Tá bom. A gente continua. Obrigada. Joguem aí no chat os amores, os coraçãozinhos que vocês quiserem para a Sara, porque ela merece.